Se viver é um grande ato de coragem, saber reconhecer e lidar com os nossos medos é um grande exercício de autoconhecimento. Coragem, às vezes, é confundida pela ausência de medos, mas a maior parte das vezes é sobre senti-los e seguir mesmo assim. Já o medo não pode ser confundido com covardia, já que é um instinto essencial para a sobrevivência. Em um mundo onde expor vulnerabilidades é cada vez menos permitido, a mágica acontece exatamente quando encontramos esse equilíbrio e conhecemos onde somos capazes de chegar. Equilibrar medo e coragem é um desafio e, para mim, uma pauta de família. Por isso, nesse especial de Natal, minha convidada é a jornalista Renata Ceribelli. Ninguém mais, ninguém menos que a minha mãe. Bom dia, óbvios. Bom dia! Bom dia! Você acha que eu fiz direito, mãe? Nossa, super direito, super. É verdade, né? É um equilíbrio forever, né? Mãe, esse é o nosso especial de Natal, então é pra ser mais emotivo mesmo. Então se a gente acabar chorando, eu acho que talvez aconteça, tá tudo bem, tá? Nossa, então é de pessoa física pra pessoa física, não é de pessoa jurídica pra jurídica. Não é de Renata Ceribelli para óbvios. Para Marcela Ceribelli. É de Renata para Marcela. Ah, de mãe pra filha. Eu te chamo de filha ou de Marcela? Do que você quiser. Eu vou te chamar de mãe porque me recuso a te chamar de Renata. Muito obrigada, filha. Se você me chamar de Renata Ceribelli, acho que eu ia começar a chorar antes da gente começar. Imagina. Então, Renata. Não, eu te proíbo. Você vai me chamar de mãe. Em alguns anos eu posso te chamar de mamãe pra ver se alivia as perguntas. Pode. Mas, mãe, quando eu decidi que esse ia ser o assunto, eu fiquei muito pensando qual que é a pauta que é mais presente na nossa família como um todo. E eu acho que eu cresci num ambiente de muito medo, inclusive de você, mas não só de você dentro da família. Medo de mim? Não, medo com você. Às vezes, medo de você, mas isso pode ser um outro podcast. Porque ela é Áries com câncer, então todo mundo deveria ter medo de uma pessoa que é Áries com câncer. Não, do câncer, depois dos 30, o câncer me acalma, não é isso? Mãe, pelo amor de Deus, eu estudei anos de astrologia. Não tem essa do ascendente depois dos 30, já falei tantas vezes. Ai, meu Deus. Para de acreditar nessa. Tá bom. Mas você se tornou, de fato, uma das mulheres mais corajosas que eu conheço. E essa é uma jornada que eu acho que pode inspirar muitas outras mulheres. Sim, eu não sei se essa é uma questão de idade. Eu até brinco que você tá mais na idade de sentir medo mesmo. Eu tô na idade de sentir mais coragem, porque já passei tanto medo, já venci tantos. Mas é verdade, medo e coragem é um bom tema. Pra quem vai começar o próximo ano, né, inclusive. Exato! Quem tá ouvindo agora, porque eu acho que é um período de você fazer seu saldo do ano, né? E medo tem a ver, sim, com outros sentimentos, né? Ele guarda sentimentos como ansiedade, paralisação, né? Sim. Mas, mãe, antes da gente entrar em tudo isso, eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Óbvios. O que você faz? Eu sou Renata Ceribelli, eu sou mãe da Marcela Ceribelli e do Rodrigo Ceribelli, meus filhotes gêmeos. Eu sou jornalista há muitos anos, há mais ou menos 35 anos. Atualmente eu sou repórter do Fantástico, estou há muitos anos no Fantástico, muitos anos na TV Globo e fazendo muitas coisas diferentes. Essa brincadeira da coragem da Marcela, porque hoje em dia é uma frase que eu ouço muito na rua. Nossa, como você é corajosa. Até eu tô acreditando nisso. Porque, recentemente, nos últimos 2 anos, eu venho com um quadro no Fantástico, que é o Fante 360, que a gente usa uma câmera 360 para matérias de aventuras radicais. Então, realmente, isso é novo na minha vida. E teve um retorno enorme, porque a gente, ao mesmo tempo que fala de vencer medos num esporte radical, a gente fala o quanto isso melhora a autoestima, o quanto a gente traz essa força para o nosso dia a dia, né? E então, assim, é uma vivência que eu tenho tido muito interessante e que a Marcela, que me conhece desde pequena. E sabe que eu sempre fui uma pessoa cheia de medos, né? Ela brinca com essa história de que a nossa família, né, filha, é muito medrosa. Não é brincadeira, não. Meu pai tinha medo de ir até a varanda. A vovó, ela tranca a porta pro fantasma não entrar até hoje. Até hoje, entendeu? Então tem, sim, desde medo de escuro até os medos reais, né? E um dia um medo me paralisou. E a Marcela
viveu essa fase com a gente. Mas a gente chega lá, né, filha? A gente chega lá. Mãe, o medo, por definição, é uma emoção provocada pela percepção de perigo, seja ele presente, futuro, real ou imaginário. Mas pra você, o que é medo? Eu acho que é… Nossa, explicar um sentimento desse, né? É algo que te paralisa, né? Que te impede de viver, de experimentar. É a falta de coragem, por mais óbvio que seja essa definição. Às vezes… eu acho que a principal definição, medo, que é aquilo que te paralisa, né? Eu acho que é isso, filha. Te impede de fazer algo que você poderia tranquilamente fazer e que isso ia te acrescentar alguma coisa na vida. Sem esquecer que às vezes o medo é necessário para você tomar uma atitude. Às vezes é bom… Tem vários tipos de medo, né? Eu tô falando do medo que paralisa. Agora tem aquele medo necessário que te faz parar, pensar, tirar a emoção e ser racional para tomar uma atitude. Até um friozinho na barriga, né? A gente que fala, por exemplo, em público, pra mim é impossível subir no palco sem estar com um pouquinho de medo, mas… Não, mas frio na barriga não é medo. Frio na barriga te leva. Opa, friozinho na barriga vai começar. Mas é o medinho, é o medo em seu estágio número 1. Pra mim, medo é uma narrativa que a gente constrói na nossa cabeça, que causa uma angústia, mas que pode ser um perigo real ou não. Medo é animal, né? É um instinto de defesa, né? Sim. Na verdade, os animais têm medo, né? É um sentimento que vem do nosso lado, né? Um bicho de defesa, né? De segurança mesmo. Alerta, situação de risco, não vai. Mas uma coisa que a gente já conversou no episódio 2 do Tá Todo Mundo Ansioso é que, na verdade, assim, a espécie humana não evoluiu ao ponto do nosso corpo entender um alerta de um e-mail que parece que você vai ser demitida versus um leão correndo atrás de você. Mãe, um leão já correu atrás de você. Já correu atrás de mim. Ali eu tive medo, hein? Qual que foi a sensação de um… Gente, mas contextualiza, por favor. Nossa, era uma reportagem do Video Show. Você pode colocar meu grito. Vamos, eu vou colocar. Sultão! Não grita. Ganhou o mico de 25 anos do Video Show. Eu era repórter do Video Show. E era um leão que fazia propaganda, acho que do Mate Leão, fazia propaganda do imposto de renda. Era um leão influencer. Astro da publicidade, ele era treinado para isso. E eu ia fazer uma entrevista com o treinador desse leão. Pessoas que treinam animais para comerciais. E esse leão já chegou meio nervoso, já não estava muito confiante. E você chegou como? Eu cheguei tranquila, falei, imagina, tava tranquila. Você não tava com medo? No primeiro momento, não. Na hora que o treinador do leão falou, nossa, você sabe o que a gente tava trazendo? Eles estavam carregando o leão numa Fiorino. O leão desceu o braço, você sabe que ele escapou na Castelo Branco? Eu falei, como? Escapou na Castelo Branco? A gente tem que pegar o leão. Eu falei, mas você tá maluco? Não, fica tranquilo, ele é manso. Cara, os anos 90 foram muito loucos. Muito louco. Aí eu falei, tá bom, mas ele tá um pouco tenso, não tá? Tá, mas olha, o problema é o seguinte, falei, eu quero fazer entrevista com um treinador do lado do leão. Você quer do lado do leão? Claro, eu quero do lado do leão. Então faz o seguinte, não venha de frente pra ele. Eu vou ficar segurando ele aqui, ó, vem tranquilo que eu tô com cabo de aço, segurando, ele tava do lado de uma árvore, você vai reto, e quando chegar na frente dele, na direção dele, você vira à esquerda. Você não vai na diagonal em direção a ele, porque aí ele pode se assustar. Então eu fui andando e tinha uma escada do lado, quando você chegar no final da escada, você vira à esquerda, o leão não tá virado pra você vai chegar do meu lado e a gente faz a entrevista, ele tá seguro aqui. Só que na hora que eu cheguei perto da escada, eu falei, eu não vou subir não. Eu comecei a subir a escada, não vou virar pro leão não. Comecei a subir a escada, na hora que eu subi a escada eu só ouvi, o leão chamava Sultão. Sultão! E o leão carregou o treinador com um cabo de aço e o dono desse leão agarrou o leão na escada. Juro por Deus, eu lembro do bafo do leão nas minhas nádegas. Juro por Deus. Foi inacreditável. Por isso que você estava com medo do cachorro quando a gente chegou aqui? Eu tenho medo de bichos. Tá vendo? Uma coisa, eu sou tão corajosa. Você tem medo da minha Border Collie. Tadinha da Maria Rita. Não, gente, eu tenho aflição que o cachorro vem e vai me morder.
Nisso a gente vai concordar em discordar o resto da nossa vida. Mas, mãe, você falou de 2 medos relacionados à sua profissão que são muito físicos, né? Então, a coragem de, por exemplo, se jogar numa catapulta humana, né? No 360. Exatamente. A coragem de correr de um leão. De saltar de paraquedas, de pular de um prédio. Cotidianamente. Pra uma pessoa que não pegava elevador quando eu era criança. É importante falar isso. Tinha medo, né? Não Medo pegava real. avião. Não, do avião a gente vai entrar logo mais, não dá spoiler. Porque o avião é um negócio. É um case. É um case. É um case, muito bem. Mas você também teve muita coragem no Elas Só Pensam Nisso, né? Porque ter um quadro de sexo falando da saúde da mulher nos anos 2000 é um ato de coragem. É um ato de coragem. Eu acho que hoje em dia a gente nem teria muito espaço para falar com aquele humor todo que a gente falava. Né? Acho que as pessoas estão um pouco mais conservadoras, o público de televisão. Eu acredito nisso. Mas eu acho que mais que um ato de coragem, se você vencer é um ato de coragem, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? O medo não te paralisa. E se não der certo? Se não der certo, não deu certo. Mas você vai. Né? Essa sua frase, nesse tom de voz que você acabou de falar pra mim, foi uma das coisas que mais me levaram longe na minha vida, assim. Que você sempre eu também, claramente, sou muito medrosa, eu sempre fui muito catastrófica. E todo momento de virada na minha vida, você fala, Marcela, faz. Se não der certo, tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem. Exatamente, ninguém vai morrer, só vai começar de novo. Eu sempre penso bom, já que é um episódio em família, né? Vamos citar a família inteira. Sempre que eu tô num dia muito tenso, assim, nossa, é um problemão, eu penso, puta, mas a minha prima Fabiana é médica, né? Se ela fizer alguma besteira, alguém vai morrer. Exatamente. A publicidade não é tão importante assim. Pois é. Beijo, Fábio. Mas nesse quadro, é verdade, eu tenho uma memória meio que eu não sei se é uma história que eu não lembro se é verdade. Foi a primeira vez que falaram na televisão que mulher também transava por prazer? Não sei se foi a primeira vez, mas não se falava muito nisso, né? Era muito. A gente tá falando o quê? De quase 30 anos atrás? 20 anos. 20 anos, 20 eu anos devia ter uns atrás. 10 anos. 20 anos atrás. Talvez um pouquinho mais que isso. Quando a gente levou uma entrevista de um sexólogo dizendo a mulher também faz sexo por prazer, também trai por prazer, não é quando ela vai pra cama com um homem, não é porque ela está amando esse homem, ela se obriga a amar esse homem na cabeça dela, mas é porque ela quer ter prazer. Isso era um pouco inadmissível. Nossa, a mulher só podia transar por amor e o homem por prazer, né? Então, para você ver a evolução da vida sexual feminina, do direito ao prazer que ela tem, que é igual ao do homem. Claro. Mas ela não, a mulher. Então, às vezes, acho que até hoje tem mulher que faz todo o exercício. Não, eu estou com essa pessoa, vou fazer sexo porque eu amo, porque se eu não amar, aí eu sou, sei lá, vou ser julgada pelas pessoas. Porque mulher, ou era procriação, Sim. amor, mas por prazer, a gente não tinha esse direito, né? É uma loucura, né? É uma loucura. E é muito recente, né? Eu acho que ainda tem mulher que é um pouco escrava desse pensamento. Sem dúvida. A gente sempre fala até das novas gerações. Das novas gerações? Eu não sei, a nova geração, eu acho elas perfeitas. Nossa, entra no Twitter da Óbvio. Elas são muito bem resolvidas. Não sei. Mas claro, dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha, Rio-São Paulo, eu não sei no interior do Nordeste, não sei. Claro. E num país cada vez mais conservador. Eu não sei, né? Numa igreja, numa família mais religiosa. Sim. Né? Então... mas ainda é um recorte que também é difícil de fazer, porque eu acho que mesmo em todos esses momentos, assim, famílias mais evangélicas, por exemplo, são crenças, né? É difícil. Mas você fala pouco, eu acho, na televisão, você ouve pouco sobre sexo. Muito pouco sobre sexo. Muito pouco. E ainda quando vai, meio que recua, né? É muito difícil, especialmente na TV aberta. Qual será o medo, né, das pessoas, da mulher ter prazer, né? Ou de ver 2 homens se beijando. Qual que é o medo? Por que dá tanto medo? Por que o medo, né? Um horror que as pessoas têm de verem as coisas que só pode mexer em algo interno delas. Bom, mas voltando, mãe, e puxando pra intimidade mesmo, eu sei que o vovô e a vovó nunca te deram uma bicicleta quando você era pequena e hoje você… Isso é um trauma de infância. Eu quero uma bicicleta, eles me deram uma boneca chamada Lala e Lulu. Olha, você pode trocar essa bicicleta por uma boneca chamada Lala e Lulu. Que o cachorrinho fazia au, au, au. Porque eu apertava um negocinho assim de ar e latia. Au, au, au. Não, filha, essa boneca é muito mais legal. E a justificativa era assim, porque
que é perigoso. Mas por que é perigoso se todo mundo anda de bicicleta? Eu, na minha mente de 10 aninhos de idade, mas por que se todo mundo anda? Por que vende uma coisa que é tão perigosa? Porque você não é todo mundo, pra você é perigoso. Bom, mas vamos lá, o final dessa história é... Você anda hoje em dia todos os dias de bicicleta, sobe a Vista Chinesa, que pra quem não conhece é um lugar muito alto no Rio de Janeiro. Mas você sabe de uma coisa? Eu carrego medos dessa época ainda da vida. Mesmo na bicicleta. Eu me contenho muito. É claro que é perigoso. Mas eu podia ser um pouco mais ousada nos meus treinos, nos lugares por onde eu ando. Então, antes de eu ter segurança, eu tenho que conhecer muito. Eu tenho essa coisa do medo. Mas isso deve te proteger de muito acidente, mãe. Pensa, um pouquinho de medo também é proteção. Que é muito perigoso entrar nesse lugar de ou você é corajosa ou você é covarde. Você pode também ser uma pessoa precavida. Mas eu uso muito a bicicleta quando eu subo a montanha. Eu costumo dizer assim que eu faço uma terapia ali na bicicleta, porque você tem que montar uma estratégia para subir bem, né? Sim. Aonde que você vai veloz, onde que você tem que ir menos, aonde você tem que conhecer cada curva. E é muito foco. Então eu acho que é tudo que a gente passa. Tem um momento que eu quero desistir, um momento que eu falo, caramba, o que eu tô fazendo? Caramba. Mas isso aqui não é Globo não, pode falar. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? E é um pouco do dia a dia, né? Os nervos que a gente mata no meio... Eu me sinto igualzinha na Hot Yoga. Pra mim, a Hot Yoga, e aí vou abrir uma coisa minha e sua, que nós duas já tivemos umas crisezinhas, né? Que chama? Graças a Deus, né? Crisezinha de ansiedade, umas coisinhas. Não, entendi que fosse crise entre a gente. Já ia virar uma terapia família. Não, a gente já teve crise, mas tô falando umas crises, umas besteirinhas, né? Que a gente mas zero quem besteirinha. Nunca, né? De quem nunca teve? Qual é o dado? 80% das mulheres até os 30 anos vão ter uma crise de pânico? Não sei se 80 não. Meu pai me falou um dado desse. Vamos fazer meu pai também pra roda? Não. Pra mim, a Hot Yoga é muito parecido com uma crise de ansiedade, assim. Porque, e claro, em níveis Explica o que leves, é Hot Yoga. Eu vou explicar. O programa é meu. Eu tô começando o raciocínio. Ai, gostoso. Pra esse episódio ser de Natal, a gente vai ter que brigar um pouquinho até o final. Claro, família briga no Natal. Óbvio, posso jogar essa caneca na sua cara. Não, para, filha. Viu? Ela é Áries com câncer. O câncer, ele apareceu. Eu não lembro onde eu tava. Hot Yoga. Eu tô comparando a Hot Yoga com a bicicleta, com uma crise de ansiedade, que é um pouco do que a gente falou, assim. Esse paralelo que é da sua mente, assim. A Hot Yoga, você entra numa sala muito quente. E a primeira sensação é assim, eu não vou aguentar ficar aqui. Mas aí você, não. Aí você responde pra sua cabeça, eu acho que eu vou aguentar sim. Aí você deita, é bom chegar antes do professor. E seu corpo vai se acostumando. E, cara, não tem como não fazer um paralelo com a vida, assim. Quantas são as situações desconfortáveis que você passa que exige um pouquinho de resiliência pra você se acostumar? Quando você muda de cidade, quando você termina um relacionamento. Então, assim, é o tempo todo, aí você começa o exercício. Aí sua cabeça fala, não sei se você vai dar conta disso. Aí você responde, não, mas eu acho que eu dou conta mais um pouquinho. E aí quando acaba, você fala, cara, se eu não morri, eu quero passar por isso de novo. É uma sensação de vitória muito louca. Que é o vencer o medo. Vencendo o medo. É o vencer o medo no esporte radical. E é muito o que o esporte traz. E qualquer atividade, como o Hot Yoga, qualquer atividade que você olha pro seu corpo, como uma meditação. Eu acho que eu não expliquei o que é Hot Yoga. Você tinha razão, eu tinha que ter explicado. É uma aula de... Eu avisei, mas vamos lá. Vai na voz da experiência, filha. Vamos lá, explica aí, Marcelo, que é Hot Yoga. 1-0 pra mim. Crise de risos entre mãe e filha. Que merda! Vai lá, explica o que é Hot Yoga. Hot Yoga é uma aula de yoga. Hoje podem ser de diferentes modalidades, mas começou com a Bikram Yoga, que você tá numa sala a 40 graus com 40% de umidade. Pode continuar. Mas, queria que você, na verdade, puxasse um gancho. Qual foi uma dessas loucurinhas que você faz que falaram que era pra melhorar a autoestima? Então. O Henry Ash é um dos criadores do bungee jump, da maneira como a gente conhece hoje, saltando de pontes. A primeira ponte comercial de bungee jump foi fundada 30 anos atrás, na Nova Zelândia. Ele e o sócio dele. E aí,
ano passado fez 30 anos, na verdade, do bungee jump na Nova Zelândia. Né? E se você for ver, bem, 30 anos atrás a gente começou a ver as pessoas pulando em ponte, em São Paulo, Verdade. no Rio, começou essa loucura, e eram cordas perigosas, muita gente se machucou, Deus me livre. e lá nunca teve nenhum acidente, porque eles têm todo um cuidado. E aí, pra comemorar os 30 anos do bungee jump, eles quiseram criar uma nova aventura, que eles chamaram de catapulta humana, que é mais ou menos assim. Imagina que você é uma pedrinha entre dois vales, aí o mesmo sistema de um estilingue, você vai em posição, ao invés de você cair para baixo, antes de cair para baixo, você vai reto, mais ou menos uma curva elíptica. Você vai de braço aberto em posição de pássaro. Imagina que você é uma pedrinha e faz tum, aí você atinge em meio segundo 100 km por hora. E aí você cai, pá, e você fica rodando entre dois vales. Pode parecer assustador, mas é a coisa mais gostosa do mundo. Você entra numa descarga de adrenalina, aí você tá sozinha, pendurada numa corda, e olhando a natureza de um ponto de vista que só você tá ali vendo. Olha a chance que você tem de olhar para aquilo no meio do vale. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, quando eu voltei, ele disse que... Eu perguntei pra ele qual o prazer disso, porque a gente morre de medo antes de começar. A gente tem uma descarga de adrenalina imensa. Por que isso vicia, né? Porque, na verdade, depois que eu pulei do prédio a primeira vez, depois eu tô querendo sempre ver uma coisa e falo, nossa, eu queria fazer. E ele falou que é porque você, quando tu passa por vence o medo, você acaba melhorando muito sua autoestima. Que é o que as pessoas dizem pra ele. E eu acho que faz todo sentido. Faz sentido, porque você se sente forte, você se sente capaz. Você venceu uma coisa muito, muito difícil, não é todo mundo que vence. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: às vezes o melhor que pode acontecer pra você é aquilo que você acha que é o pior que pode acontecer pra você. E eu lembro que lá em 2013, assim, quando você foi morar fora, eu fiquei sozinha. Isso, é o seguinte, gente, vamos contextualizar. Eu fui um caso que a mãe deixou a família. Minha mãe saiu de casa. Eu saí de casa. E a gente sempre foi muito grudada. E eu lembro que esse foi um ano... Eu fui morar em Nova York. A trabalho. A trabalho, fui ser correspondente do Fantástico. E eu não carreguei eles comigo, porque tinha prazo. Era pra ficar 1 ano ou 2 anos. E a Marcela tava começando a vida profissional dela. O Rodrigo também, a vida profissional dele. E eles acharam melhor não ir naquele momento. Apesar da Marcela, em 2 anos, ter ido me visitar 10 vezes e o Rodrigo 1. Eu sou bem melhor que o Rodrigo. A gente pode também 1-0 Marcela versus Rodrigo. Mas eu lembro de... Acho que todos os meus medos foram se realizando sem eu querer, assim. Muitos turbilhões. E hoje eu penso que todos aqueles turbilhões, todos aqueles grandes medos que se concretizaram são responsáveis por quem eu sou hoje. Pelo relacionamento que eu tô hoje, pelo lugar profissional que eu tô hoje. Então, às vezes, você acha que assim, meu Deus, eu tinha muito medo disso acontecer. É quase assim, que se conecta com o seu zazen, esquece o ego e pensa, talvez seja isso que minha alma precisa. Isso é interessante, é verdade. Gostou, mãe? Gostei. Ai, graças a Deus. Mãe, além de catapulta humana, tem algum medo específico que você tenha superado, que você se orgulha muito? Avião, vamos falar sobre isso? Nossa. Inclusive, falando em família, né? Já que o Lauro é praticamente família, o Lauro que tá assistindo ali, ele tem crise de pânico pré-avião real, mãe. Então você pode… Finalmente ele vai ouvir essa sua história ao vivo e a cores. Mas então, eu não sei, o meu medo de avião pra valer começou depois que eu fui mãe. Essa coisa de ser mãe é um problema, porque você não pode morrer. Aí tira de contexto. Essa coisa de ser mãe é um problema. Não, você não pode morrer. Eu não sei qual é a relação, mas o fato é que se você conversar com várias mães, e pais também, eu acho que depois que você tem filho, você fica mais medrosa. Eu acho que vem do instinto humano, aquele medo instintivo, né? E eu desenvolvi um medo mesmo de avião, enorme. Não que eu seja completamente… Mas você não quer contar o que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, eu tive um pouso de emergência chegando em Nova York. É isso que tá falando? Chegando em Nova York, ficou conhecido como o avião salvo pela mão de Deus. Foi o avião salvo pela mão de Deus. Porque eu fiz até todos os procedimentos de emergência. A pista tava com espuma, tinha bombeiros todos esperando. E na última hora, porque o trem de pouso da frente tava virado. Conta da aeromoça, eu amo. Eu chorava, a aeromoça falava, eu tenho filho, eu não quero morrer. A aeromoça falava, eu também tenho, eu chamava Isabel, fofa.
Não, nós não vamos morrer, isso acontece. Então, eu falava, então é o seguinte, me explica o passo a passo do que vai acontecer. Ela falou, olha, primeiro eles tiraram tudo da gente. Tiraram anel, tiraram sapato e colocaram tudo em cima pra não voar as coisas e machucar. Aí ela falou, agora vocês vão ficar rodando pra jogar o combustível no mar. Porque como a gente vai descer de barriga, a gente vai estar sendo treino de pouso, vai bater no chão o avião. E pode sair faíscas. Ela não falou explodir, né? Vai sair faíscas, mas na hora que sair faíscas, já tem uma espuma que vai apagar essas faíscas e os bombeiros vão estar lá apagando o avião. Então, fique tranquila, mas vai ser um impacto grande. E foi desesperador, eu não tinha o que fazer, só chorar e rezar. Todo mundo chorava no avião? Algumas riam, outros choravam. A reação é muito louca. Tinha um comissário de bordo que ficou louco. Começou a chorar. O comissário que tinha que acalmar as pessoas. E essa Isabel pegou esse cara e sentou ele lá dentro e falou, fica aqui. Porque ele começou... Cadê a Isabel pra gente conhecer ela? Nossa, não sei. Se você... Isabel, comissário... de bordo do voo que estava comigo. Manda uma mensagem pra gente. Gente, olha a cara que vocês não estão vendo. O Lauro vai chorar de ouvir. Não, mas aí... Calma, é um final feliz. O final é feliz. Aí a gente foi devagarinho, todo mundo em posição de voo. Por favor, não se levante, em posição de pouso de emergência. Abaixado, abraçando. Aí eu só lembro, ele foi bem devagarinho, ele baixou bem a velocidade. É claro que o aeroporto fechou pra voo, era só o nosso avião descendo. Aí ele falou, atenção, tripulação, preparar para o impacto. Caraca, quando eu vi isso, essa frase na minha vida. Não teve impacto, fez tum, e o avião deslizou. Nossa. Eu demorei um pouco pra entender. Na verdade, o trem de pouso virou na posição certa e acabou não batendo de barriga. É por isso que eles falaram, nossa, salvo pelo amor de Deus. Então essa experiência, depois dessa experiência, eu falei, cara, se eu não fui agora, não vou mais, né? De avião eu não vou. Não vai ser de avião que eu vou morrer, não. Não, e aí fui morar nos Estados Unidos, eu viajava de avião aquele país, gozado lá, eu tinha menos medo do que aqui. Não sei se que parece uma coisa mais... eu viajei aquele país inteiro, 3 vezes por semana, aí não tinha nem onde ter medo. É modo de sobrevivência também, né? Você entra, vai logo. Aí eu fui pra Alasca, pousei na neve, num avião que não tinha um sofazinho sequer assim, tá rasgado. Uma coisa que eu não me esqueço é que quando você tava nesse voo, eu tava de férias, eu tava na Espanha, e eu acordei de madrugada com uma sensação horrível. E é a nossa simbiose, né, mãe? É um negócio esquisitíssimo. Uma sensação horrível. Aí eu acordei de manhã, falei, nossa, coisa esquisita que eu tive na madrugada. Aí eu vi que a Abby tinha morrido. Eu falei, nossa, eu pressenti a morte da Abby! Não, era a sua mãe que quase tinha morrido, filha. Aí você me ligou, eu falei, não foi a Abby, foi a minha mãe. Eu adorava a Abby. Eu também. Ela te chamava de Seribelinda. Seribelinda. Seribelinda e Seribelinha. Seribelinha, ela era uma querida. E o momento que te exigiu mais coragem, mãe? Você consegue dizer? Um top 3. Chegar com 2 filhos em casa, né, pra cuidar. Sair da maternidade. Você sabe que a sua avó, lembra de uma coisa que eu não lembro? Ela falou que eu tava no táxi com você de um lado, o Rodrigo do outro, eu tinha 25 anos. Aí eu falava, eu não vou conseguir cuidar, e chorava. Eu não lembro disso. Conseguiu, né, mãe? Eu acho que sim, né? Aliás, então, aí você se liberta de todos os medos, porque agora eu já posso morrer, né? Não pode não. Posso, já tem filho criado. Não, mas é instintivo, filha. Mãe, porra! Vou bater. Episódio mórbido agora? Não, a sensação é o seguinte, não tem tantas pessoas dependendo mais de mim. Não, eu dependo muito emocionalmente de você. Eu acho melhor a gente deixar isso estabelecido aqui. Você não vai morrer. Eu sei, filha, mas você não é mais uma criança de 3 anos de idade. Não, mas eu vou ter filho, isso não tem avó. Não, é verdade. Pronto? Meus netos precisam de mim. Não posso, mas também não tenho medo. Vamos em frente, por pouco, filha. Bom, seguindo. Mãe, e falando sobre medo e coragem, eu acho que dá pra fazer um pouco de um paralelo entre eu e o Rodrigo, né? Eu nunca esqueço daquela viagem de primeira vez que a gente foi pra praia, acho que foi Juqueí, que a gente morava em São Paulo, e você e meu pai falaram a mesma mensagem pra mim e pro Rodrigo. O mar aqui é muito perigoso. Vocês tomem muito cuidado pra entrar. Por favor, é perigoso. O Rodrigo, em 5 minutos, ele tava surfando no mar. Eu passei o resto da viagem sem entrar no mar. Então, como a personalidade das pessoas leem mensagens de maneira diferente, né?
É muito louco, porque o Rodrigo, pra mim, é meu exemplo de coragem, assim. E você também, muito hoje em dia, mas assim, o Rodrigo era uma coisa louca. Mas ao mesmo tempo, o Rodrigo se arriscou muito, né? Se arriscou muito, mas olha o perigo, né? Mas mãe de gêmeos tem essa questão, né? Você tem que falar pros dois com a mesma intensidade. Então, ele precisava muito ouvir isso, né? Porque ele não tinha medo de nada. E você precisava de um pouquinho mais de coragem. Mas aí a gente vai treinando assim, a rodo, né? Nossa, teve alguma viagem que a gente fez, que aí a gente tava nadando com as arraias. E eu lembro que eu tava em pânico, assim, eu não vou, pelo amor de Deus, é a arraia, desesperada, né? Eu sou pouco medrosa, né, Renato? Eu sou pouco medrosa. Aí o Rodrigo me deu a mão e falou: são bichinhos do mar, chega, venha. Já entrou o vegano na sala. E desde os 13 anos ele era vegano. E aí ele foi assim, mostrando, nossa, aí o medo foi passando aos poucos. E eu acho que é um pouquinho isso, né? Do colocar o pezinho na água, assim. Tem medo que a gente enfrenta de cara, então, né? Porque você tem essa personalidade mais parecida comigo. Primeiro você analisa tudo antes de se jogar. Né? Eu não faria catapulta humana. Acho que o Rodrigo também faz isso, seu irmão. Mas é que ele tem uma velocidade de pensamento mais rápida que a nossa. Ele faz isso em 3 segundos, a gente em 30 minutos. Mas trazendo um pouco pra infância, eu acho que é muito normal na infância a gente fala que tá com medo, né, o tempo todo. E aí a gente vai crescendo e o medo vira um tabu. Tem um podcast da Luiz Madeira, inclusive, que mandou um áudio pra gente, que ela vai entrar daqui a pouco, que é psicóloga do podcast New Me, que ela fala que de quantos amigos seus você sabe quais são os medos mais profundos deles? Quando chega na idade adulta, qual que é essa ilusão de que todos nós somos grandes heróis? Você acha que para as mulheres isso é ainda pior, mãe? De um tempo pra cá, você acha que as mulheres tiveram que ser extra corajosas o tempo todo? Acho que elas têm que ser, né? Extra corajosas o tempo inteiro, porque se for ver, tem tantos aspectos disso, mas na vida emocional, né? A mulher… o homem dificilmente sai de um casamento, né? Ele tem a vida dele paralela, bacana, e vai levando com a mulher ali. A mulher… eu discordo disso, mas a gente sempre tem essa discussão. Claro, porque você tem 29 anos, eu tenho 55. Tô falando da minha geração. Tá bom, entendeu? justo. Que sempre, de mulheres que sempre tiveram dificuldade em deixar os seus casamentos, porque dependiam do marido, porque era zona de conforto, entendeu? Então elas tiveram que ter coragem pra ficar sozinha, porque é mais difícil uma mulher ficar sozinha do que um homem. Ou era, né? Na cabeça de algumas mulheres, Marcela. Eu deixei 2 casamentos na hora que eu não quis mais. Eu sei, eu tava lá. Você tava lá. Entendeu? Mas tem mulheres que… Fiz malas. Calma, gente, não me achar horrível assim. Vamos, filhos, embora. Acabou. Era meio isso. Marcela, vambora. Tá bom. Então, mulheres corajosas. Mas é a melhor referência, porque eu entrei em todos os relacionamentos da minha vida sabendo que se eu não tivesse feliz, eu ia embora. Então eu vou te dizer uma coisa, acho que a gente não relacionou uma palavra importante com medo até agora, que é liberdade, né? Minha mãe é uma gênia. Né? Que é isso. É liberdade, não é só coragem. É liberdade. Se você vence seu medo, você ganha liberdade. É isso mesmo. Que é muito mais importante do que coragem. Ou tão importante quanto, né? É tomar rédea da tua vida, né? É verdade. E quando a gente fala dessas narrativas que a gente conta, por exemplo, vou ficar sozinha, então eu vou morrer sozinha. É muito importante dividir, né? Eu acho que a terapia é muito isso. Porque quando você chega na sala de terapia, e mais ainda no divã, que é o que eu faço, que eu nem olho pra cara do meu terapeuta, você fala coisas, de repente você se escuta. E acho que os medos, quando eles vão pra fora, é impressionante como eles não soam como perigos reais, né? Dificilmente algo que você tem medo. Quando você verbaliza, você resolve, né? Algumas coisas que estão ali escondidas. Exatamente. Porque a gente, nessa correria do dia a dia, antigamente, né? As pessoas tinham mais tempo. Acho que elas conseguiam se resolver. A gente não tem tempo nem de respirar, né? Nessa loucura, a gente tem que… parar e olhar pra gente. Você não me deu uma dura agora? Mãe, sai do celular? Por que eu tenho que fazer 500 coisas ao mesmo tempo, né? Aqui no podcast, se você mexe muito no celular, vem a Rosana Herman e tira o celular da sua mão. Boa. Do episódio Minha Tela, Minha Vida. Boa.
Mas a verdade é que é impossível viver sem medo, né? Porque tem medos cotidianos também, assim. Nossa, tô com medo que eu não vou entregar um projeto. São pequenos medinhos, né? Eu não chamo isso de medo, né? O que você São chama? medinhos, talvez. Acho que são coisas da vida. Eu acho que medo porque você vai entregar o projeto, né? Medo é que eu não consigo fazer o projeto e eu vou ter que entregar amanhã. Porque eu acho que não vou dar conta. Isso é uma insegurança, né? O medo é o que dá pânico, né? O medo Não. leva ao pânico. Não sei. Porque eu acho que O medo, pânico o medo é um extremo. prejudicial. Sim, o medo é um sintoma, porque na verdade, assim, quando você começa a ter as crises, né, que basicamente é muito louco, assim, que você começa a passar pela sua cabeça, assim, parece que não tem. Acho que não tem espaço pra respirar. Só numa situação que geralmente você não teria nada. Tem aquela frase famosa, né? Viver com medo é melhor morrer. Exato. Medo de respirar. Mas porque na verdade, assim, a coragem, eu acho que também. Eu não gosto de levar pra assim, parece que a coragem são também grandes atos. Não precisa ser um grande ato. Então, por isso que liberdade encaixa bem. É. Porque o medo aprisiona. O medo aprisiona, mas ao mesmo tempo a coragem é muito perigosa. Porque assim, eu acho que também tem uma coisa da impulsividade das pessoas que se consideram muito corajosas, Não. que também é eu jogo tudo pro alto. São coisas diferentes. Coragem não necessariamente significa jogar pro alto, ou tomar atitudes por impulso. Não. Coragem eu enxergo como uma coisa mais sábia, mais como uma sabedoria de enfrentar uma situação. Entendeu? É um equilíbrio emocional, mas de ainda não assim panicar. sentir medo. Você pode estar Sim, tendo um grande ato de coragem e morrendo de medo. Sim, lidando com o medo. Acho que é lidar com o medo. E controlar. Mas controlar a sua mente. Controlar, eu acho. Então, mas aí, eu acho que essa palavra controlar é muito pesada com a gente mesmo. Eu preciso controlar o meu medo. Então, se eu não controlar, eu sou uma pessoa incapaz. Então, é muito cuidado. Então, tentar administrar. Mas eu acho que assim, lidar. O controle da mente é a meditação. E não tem nada de arbitrário em meditação. Eu só não gosto da palavra controle, porque controle é o oposto da liberdade, entendeu? Não, é tomar as rédeas do que tá passando pela sua cabeça. Não necessariamente é algo ruim. Pensa que assim, eu acho que é muito bom você ter controle sobre os pensamentos que passam pela sua cabeça. Equilíbrio. Entender, por exemplo, que eles só passam, né? A meditação fala isso, assim. Não deixar, pensar os pensamentos como nuvens, que vão passando. Sim, não ficar presa, agarrado. Verdade. Não se aprisionar. Mas não tô falando de prisão. Eu acho que quando a gente tá falando de controlar a sua mente, você tá falando de entender quando que você pode não deixar as coisas te atropelarem. Porque eu acho que a ansiedade e o medo descontrolado são pensamentos que você não tem controle. Que é tipo, isso vai dar muito errado. Marcela, sai desse lugar agora, sai desse lugar agora. Se você tem um controle, você não sai daquele lugar agora. Você meditar uma vez, não vai te dar esse efeito. 2 vezes não, mas se você mantiver, e eu já fiz isso na minha vida, mantiver durante um período, você meditando todo dia um pouco, sem se forçar. Chega uma hora, você está no seu dia a dia, você percebe que diante de uma situação, você fica mais calma para lidar com aquilo, seja com medo, com a dificuldade, né? Então, acho que é esse tempo que a gente precisa dar para nós mesmos, pararmos com nós mesmos. E não só a meditação, mas como você trouxe, por exemplo, da bicicleta, que você faz paralelos com o resto do seu dia. Ter atividades que te deem ferramentas pro resto do seu dia você equilibrar esse medo e coragem, né? Porque assim, quando eu tô na bicicleta eu preciso ter foco. E essa coisa de você pensar numa coisa só é muito o princípio da meditação. Então eu gosto de fazer canoa havaiana, porque a gente tem que estar no mesmo ritmo, todo mundo, o mesmo ritmo de respiração, durante 50 minutos. Nossa, eu saio dali aliviada. Porque eu não pensei mais nada, só naquilo. O que é meditação, né? É você pensar só no momento presente. Então, todas essas atividades, você tem que conseguir manter o foco, acho que te dá esse autocontrole que você tá falando, né? E de novo, trazendo a Hot Yoga, e a gente pode falar nesse podcast, fazer time bicicleta versus time Hot Yoga, é você aturar o desconforto também. Posso contar que você não sabe andar de bicicleta?
Eu não sei andar de bicicleta, não tenho a menor vergonha disso, Acho um mas eu absurdo. faço Velocity, Não, você que é uma faz bicicleta spinning. parada, Verdade, entendeu? verdade. E é o que me sustenta até hoje. Tá bom, te perdoo. Mas você bem que podia aprender a andar de bicicleta. Ah, eu meio que já andei, mãe, mas aí eu não dou muita bola. Tá bom, vamos em frente. Eu posso notar que você não gosta de cachorro? Para! Eu gosto de cachorro! Para! Eu só não tenho tempo de cuidar de cachorro. E mãe, teve alguma situação que o medo já te paralisou? Então, comecei a ter, numa época da minha vida, eu tinha 35 anos, 20 anos atrás, e que eu fui diagnosticada com síndrome do pânico, que parece que é a Doença do século? doença da moda, quase, né? Todo mundo. Que é, na verdade, o extremo da crise de ansiedade. Você presenciou. Eu? Você presenciou Muito. muito isso. Então, acho que isso também te assustou muito. E naquela época as pessoas não sabiam, nem os médicos, lidar direito com isso. Era uma doença que começava, né, emocional, que começava a aparecer. Qualquer doença que te levasse para um psicólogo, um psiquiatra, ainda havia um preconceito. Muito preconceito. Isso, nos últimos 20 anos, nossa, você fala que você faz terapia, que é a coisa mais natural do mundo. 20 anos atrás não era assim. E psiquiatra, você tava ficando maluca, né? Imagina, né? Era assim, derrota, né? Tô derrotada, vou parar no psiquiatra. Mas eu acho que até hoje, muitas pessoas, apesar de, enfim, saúde mental ter sido o termo de 2019, e aliás, galerinha do Twitter, muita responsabilidade quando você fala de saúde mental é algo muito sério, não é porque você tá triste com alguma coisa que a sua saúde mental está prejudicada. Saúde mental é muito sério, mas eu acho que até confundir depressão com tristeza, né? Mas entender em que nível tá, porque assim, nem todo mundo que tá frustrado tá com a saúde mental prejudicada. É bom diferenciar, porque quando você fala, hoje em dia, que vai no psiquiatra, eu acho que também muita gente tem medo mesmo, porque o fracasso é real, né? A sensação de fracasso é real. Pois é. Eu me senti, a primeira vez que eu passei mal, eu me senti uma fracassada. Ai, mas que horror. Não, mas não é pra se sentir, mas por isso que a gente tem que dividir. Porque quando você fala isso, é quase um abraço pra todo mundo que já sentiu. E era uma loucura, porque eu comecei a ler muito sobre isso, e a família erra, porque aquela palavra que a gente falou agora há pouco de controle. Aí as pessoas vão falar, olha, você tem que ter autocontrole, hein? Você tem que se controlar. A pessoa nunca vai se controlar, porque se ela chegou no pico da ansiedade, ela perdeu esse controle. Então ela precisa de ajuda médica, ou de ajuda emocional, com psicólogo. Nunca fala pra alguém que tá tendo uma crise de ansiedade, calma. Você pode até dizer, mas não exija, né? Acho que nem dizer. Não, dizer pode dizer, porque aí você vai saber ler que calma significa respirar, né? O que é ansiedade? Você não é que você não respira, é que você não expira, né? Você começa só a respirar muito. Você tem que expirar, soltar o ar. Por isso você fica hiperventilando, né? Isso. E a gente não percebe que a gente vai fazendo isso no dia a dia. A gente respira e não solta. Então, se você soltar 5 vezes o ar, já passou. Né? Você vai acalmando. Lembrando que uma crise dura de 15 a 20 minutos. Então, filha, você fala, eu acho que a gente tem que controlar a mente, eu acho que a gente tem que controlar mesmo a respiração. Que tem a ver com a mente? É claro, mas eu acho que começa pela respiração, porque controlar a mente talvez seja mais difícil. Sim, mas quando você a pessoa entender controlar a respiração, lembra de inspirar e expirar lentamente. A gente tá falando a mesma coisa, porque quando eu falo de controlar a mente, por exemplo, quando você tá no auge de uma crise de ansiedade, ele fala pra você listar 5 coisas que você consegue enxergar, 5 coisas que você consegue cheirar, 3 coisas que você consegue ouvir. E é isso, na verdade, quando eu falo de controlar a mente, é abaixar o volume dos pensamentos. Porque no que eu tô listando 5 coisas, eu já passei a não pensar em desastre. Então a ansiedade, ela vai baixando um pouquinho. Mas, gente, de novo, a gente tá falando de crises de ansiedade. Pra mim é respirar, sabia? E a respiração também é uma das ferramentas. Eu paro e respiro. A gente tem que parar e respirar. E mãe? Oi, filha. Ela tá dando um sorrisinho que eu conheço. Senta que lá vem história. Não é tanto. É leve. Aqui no Bom Dia Óbvios, a gente sempre se encaminha para um final muito otimista, assim. Então eu queria que você trouxesse qual foi a maior lição que os seus medos te ensinaram. Nossa, que é possível vencê-los. Que é possível vencê-los. Eu acho que… eu tenho medo de uma resposta só, mas…
eles me ensinaram que quando eles me paralisaram, eu perdi muita coisa, entendeu? Perder tempo na vida nesse sentido é uma bobagem e que a gente não tem controle de nada. Essa sensação de que tá tudo sob controle, isso é desesperador. Então hoje eu já tenho, assim, momentos que eu falo, bom, eu não tenho o que fazer, deixa rolar. E de verdade, porque quando a gente perde o controle de alguma situação, a gente fica louca, isso dá medo, isso tira o chão. E eu acho que o que eu mais aprendi putz, a vida tá aí me mostrando mais um caminho. Vou ter que entubar e vambora, entendeu? Eu brinco assim, eu gosto de fazer um pacto com a alegria. E não com a tristeza. Tentar sempre ver um outro lado, porque não ter medo de viver, sabe? Eu acho que eu tenho muito disso, de você e mim. Eu tava até falando com o Renato esse final de semana, que eu tenho esse meu eterno otimismo, assim, porque eu acho que é uma coisa muito que você me ensinou, assim. Eu posso te ligar em qualquer situação que você falar, Marcela, vai lá, você não venceu hoje, amanhã é um novo dia, vai embora. E se tiver que recomeçar, vamos recomeçar. Não que ela não seja muito dura, às vezes comigo ela super mas não é que você só passa a mão na minha cabeça, mas assim, você sabe reconhecer a hora que eu tô sendo medrosa, ou que você sabe o acolhimento. E respeitar seus medos também. Tá com medo, então recua. Vai fazer uma massagem. Seu conselho que eu sempre dou. Relaxa os músculos. Ajuda a pensar. Alonga um pouquinho, Marcela. Mãe, sobre a coragem. O que você aprendeu com ela? E quais você acha que foram os seus grandes momentos de coragem nessa vida? Eu acho que eu consegui ir pra frente. A coragem te leva pra frente, né? De enfrentar mesmo. A falta de medo não é falta de medo, né? Tentar trocar o medo pela coragem. Não que isso seja fácil, mas eu acho que isso vai te dar um bem-estar melhor. É muito difícil, né? Assim, quando pensa em medos verdadeiramente grandes. Mas eu acho que, de fato, exige um equilíbrio. Quando você fala que a coragem paralisa, eu acho que a coragem… que o medo paralisa, eu acho que a coragem, ele é o acelerador. Mas assim, vamos colocar na vida prática, por exemplo, né? A gente tá vivendo uma situação do país muito difícil, né? Que a gente tem medo de sair na rua por causa de violência, a gente tem medo se a gente vai ter o emprego amanhã, a gente tem medo se a gente vai conseguir pagar o boleto final de todos. Então… A gente tem medo de não se aposentar. A gente tem medo da situação, a gente não sabe o que vai acontecer com o país, né? Então a gente está vivendo uma situação de medo. Ao mesmo tempo, você tem que lidar com esse medo e se reinventar e pensar em outras alternativas. Acho que isso é a coragem. Então você tem que pensar na coragem como algo que te mova. Não assim, eu tenho que ter a coragem. Mas a coragem também está ligada ao otimismo, né? Acreditar que a coisa pode mudar. Eu acho que final de ano a gente tem um momento de ritual para isso mesmo, né? Vamos virar o ciclo. Vamos lá. E encontrar a coragem dentro de você. E igual o medo, ele precisa… Às vezes, quando você fala em voz alta, você se sente acolhida e o medo desaparece. Eu acho que também procurar apoios pra coragem, né? Quando eu falo que você me liga e você me dá gás de coragem, é isso. Você ter alguém que te dê um suporte é tão bom, né? Alguém que te fale assim, não, vai. Cuidado, né? Quando você tá com medo, em ficar perto de pessoas negativas, né? Eu acho que tem sempre assim, a gente tem que ter um clique de sempre pensar, tem sempre um lado bom, tem sempre uma luz ali, né? Eu acho que a gente tem que treinar o nosso cérebro para acreditar, né? Porque isso vai te dar coragem, né? De tomar uma atitude, de mudar a sua vida, de não deixar o medo te paralisar. Agora eu vou fazer o quê? Meu Deus, não sei o que fazer. Não. Calma, o que você gostaria de fazer? De repente é um momento de você se reconectar com você e falar, gente, o que eu queria fazer? Sei lá, tá bom, então, o que eu queria fazer quando eu tinha 15 anos, 20 anos? O que mudou em mim? Como é que eu posso fazer isso? Eu acho que é um pouco cada um buscar se libertar dos seus medos nesse sentido. Eu acho que isso tem a ver com otimismo, não é? Você tem algum ritual de coragem, tipo antes de pular de um prédio, ou então antes de tomar uma decisão de terminar um casamento, por exemplo? Antes de terminar um casamento,
porque eu quero ser feliz. E meu pacto é com a felicidade. Se eu não tô feliz, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu acho até que eu demorei muito para sair dos meus casamentos. Mas também faz parte, né? A gente vai lá, espera, cada um tem o seu tempo. Então, essa coragem, eu acho que faz parte do meu pensamento de que eu quero ser feliz. E feliz, da minha felicidade, sei eu. Óbvio, né? Sim. E isso do pai do casamento. Mas e tipo, 5 segundos antes de pular de um prédio, é um ato de coragem, vai. Eu respiro, um ato de coragem, mas eu avalio todos os riscos, né? As probabilidades. Agora você vai rir, filho. Eu confesso que a primeira vez que eu pulei de um prédio, eu pensei, bom, vou voltar naquela história que você vai me matar. Mas, bom, se acontecer alguma coisa que não vai acontecer, porque várias pessoas fazem isso toda hora, eu tô nos Estados Unidos, no mínimo, se um brinquedo desse falhar, meus filhos vão ficar bem, então eu já posso morrer. Para de novo! É brincadeira. É mais ou menos isso. Mas eu acho que eu analiso os riscos, né? E essas coisas que eu faço, na verdade, uma vez só que eu corri um risco real que existia, né? Que é entrar numa caverna escura, que você entra, não pode mais sair, são 3 horas com água a 8 graus, e você tendo que pular obstáculos, enfrentando os bichinhos no meio do caminho. Esse que eu fiz lá na Nova Zelândia. Isso era um medo real. E ali eu falei, não, eu vou conseguir, com minha força de pensamento, eu tô preparada fisicamente, eu vou dar conta. Então, acho que é isso. Já que a gente falou em exercício físico, tem uma coisa assim, eu acho que o exercício físico, o fato de você ficar forte, com um corpo forte, com um corpo firme, te deixa mais forte pra vida também. Eu acho que todo mundo tem que fazer esporte. Não tô falando de academia não, sabe? De ficar malhando na academia. Tô falando de ter um esporte na vida, assim. E se você ouviu o episódio de Chapadinhas de Endorfina e eu falei que esporte era um papo sério na minha família, agora vocês viram que eu não tô mentindo. Eu acho. Eu concordo plenamente. Acho que esporte ajuda a vencer o medo. E digo também. mais, eu acho que uma E ajuda a ter sociedade coragem. que quer que a gente seja magricela, não tô falando das meninas naturalmente magras, tô falando de uma sociedade que quer que o tempo todo que a gente emagreça e fique cada vez menor, é uma sociedade que quer a gente mais fraca. E eu acho que mães têm que pensar, na hora de colocar seus filhos com 12, 13 anos numa academia de ginástica, coloca no esporte, que você vai fazer bem pro corpo, mas principalmente pra cabeça. Fora né? um espírito de equipe e outras coisas, porque junto, nada como uma energia de pessoas juntas, corajosas, juntas. Então, o espírito de equipe, o que é? Você fica mais corajosa pra enfrentar a outra equipe. Totalmente. Né? É isso. Então, eu acho que totalmente. coragem tem a ver com isso, né, também. Como se preparar, então, pra ser uma pessoa mais corajosa? Eu acho que é se preparar mentalmente e fisicamente dessa maneira. Eu acho que, por exemplo, colocar um exercício físico, um esporte na sua vida é fundamental. Eu concordo. E eu acho que tem um micro ritual de coragem que eu faço também para situações cotidianas que são assim, Marcela, o que é o pior que pode acontecer? Why not? Why not? Assim, vamos nessa, assim, porque eu adoro pensar assim, primeiro, que o não você já tem. Então, assim, eu sou uma das pessoas mais caras de pau que todo mundo conhece, né, Laura? Eu aceito que o não já existe, então assim, eu me jogo no mundo muito de peito aberto, porque eu sei que, enfim, o pior pode acontecer é receber um não. Isso é coragem. É coragem de ouvir o não. Sim. Isso é coragem, porque que isso aí, o máximo que vai acontecer, eu vou ouvir um não, mas eu tive coragem de tentar, de perguntar. Próximo capítulo, coragem pra aprender a dizer não, que eu tenho dificuldade. Eu prefiro ouvir o não do que falar. Coragem pra dizer não. Coragem pra dizer não. É lindo, mãe. Mãe, e tem alguma pessoa na sua vida que foi fundamental pra que você aprendesse a lidar com esse equilíbrio entre medo e coragem? Nossa, uma pessoa? Ou uma situação? Não sei te dizer. Sei. Talvez, acho que toda hora algumas coisas se colocam na sua frente pra você. Foram muitas coisas, acho que foi a vida mesmo. Cada hora a vida me colocando uma situação. Seria injusto falar que teve um momento, sabe? Sei. Talvez quando eu tive que deixar a minha casa com meus 2 filhos pra morar 2 anos sozinha nos Estados Unidos, não era? Eu falei, nossa, era sair muito da minha zona de conforto, entendeu? Sim. E eu tive que ter coragem pra sair da minha zona de conforto mais uma vez. E todas as vezes que eu saí da minha zona de conforto, por mais difícil que tenha sido, mais coragem que eu tive que arrumar e fazer, eu nunca me arrependi. Lindo, mãe. Então acho que
Foram muitas vezes, hein, filha, que eu tive que sair. Eu sei, fiz as malas. Bom, piadas à parte. E pra finalizar, citando de novo a Luísa Madeira do New Me, ela fala que é graças ao medo que a gente aprende que o amor existe. Que o amor é um ato de proteção, porque ao longo da vida a gente é estimulado a enfrentar perigos reais ou imaginários. Mas porque alguém estava ali, alguém que nos ama, para enfrentar com a gente, dizer que aquela situação não era tão amedrontadora assim, faz com que a gente se transforme. Então, eu finalizo aqui te agradecendo, mãe. Ai, linda, te amo, filha. Porque definitivamente o nosso amor é um combustível de coragem na minha vida. Ai, linda, tô emocionada. Falei que ia chorar. Linda, linda, linda. Te amo, viu? Te amo. É isso. Muito obrigada, mãe. E vocês já sabem, comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia@obvios.cc. Sem medo, com coragem e muito amor.